Firmeza? Tranquilo. Uhum. Então, página filosofia, né, cara? Página 194. Criticismo kantiano. Hum. Deixa o pessoal entrar aqui, que daí fica mais fácil aqui. Bom dia, Vitória, tudo bom? Então, criticismo kantiano. Immanuel Kant é uma figura importante do século XIX para o século XIX, né? Século XIX para o século XX, porque ele vai ser, né, o seguinte, né? Ele vai dar vai repercutir, né, na história, na filosofia, na sociologia, né, como precursor, o percursor e o precursor do humanismo, né? O momento que nós estamos falando agora é um momento chamado iluminismo, tá? Que é um momento bastante importante para as mudanças que ocorreram do século XIX para o século XX. Tá? Então, o Immanuel Kant ele vai ter a sua grande importância. Não que eu concorde com o Immanuel Kant, é diferente, mas ele vai ter uma grande importância para o mundo que nós vamos conhecer, que vai ser um mundo materialista. Tá? Ele vai ter uma grande importância para esse mundo, que já estava em voga, né? Nós estamos falando do século XIX. O século XIX é o ápice, né? É o auge da Revolução Industrial, né? Então, o Immanuel Kant está naquele momento ali, né? Onde as coisas estão ganhando, né, novos sentidos, a vida está ganhando um novo sentido, né? Num sentido, no caso, né, esse sentido seria um vamos colocar assim, algo mais negativo do que positivo, né? Porque nós estamos falando num momento onde tudo aquilo que o mundo, né, por todas as outras transformações até então, não tinham um impacto no mundo como tiveram as transformações do século XIX e do século XX, principalmente do século XIX, XVIII e XIX, que é esse momento que nós estamos falando aqui, que é o quê? Que é o materialismo, né? A materialidade, o materialismo, né? O mundo materialista, né? O mundo se tornando um mundo materialista porque ele é um mundo consumista, né? Passa a consumir, né, além daquilo que é necessário. Nós perdemos a linha, passa a se perder de uma certa forma, se perde a linha, se perde o sentido pelas coisas, né? Com relação à sua natureza, certo? Tudo vai ser passado, tudo passa a se produzir agora, tá? De uma forma violenta, né? É um momento de extrema delicadeza no mundo, né? E as pessoas não percebem isso, né? Por quê? Porque elas estão sendo iludidas, né? Elas estão sendo iludidas. Tem pensadores ali desse período, né? Os clássicos, por exemplo, como Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber, né? Eles são de uma sociologia que eles passam a interpretar esse momento como um momento onde as pessoas passam a ser iludidas cada vez mais, né? Tem um termo para isso, né? Que se chama como se diz, a alienação, né? A alienação do trabalho faz com que as pessoas, né, se iludam, né, pelo materialismo das coisas, né? O quanto que eu vou fazer para eu receber, o quanto eu receber preciso para eu ficar rico, né? A ideia do enriquecer pelo trabalho, né? Uma ideia já que vem sendo constantemente, né, impregnada, trabalhada, pensada, praticada por alguns grupos, né, pelas religiões que surgiram na Idade Moderna,
na verdade? O protestantismo tanto do Lutero, dos luteranos, né? Quanto dos calvinistas, que passam a interpretar e entender a Bíblia de uma forma, né? De uma forma de prosperidade através do trabalho, né? E daí, juntado com toda essa questão do capitalismo, né? O trabalho ele gera dinheiro, o dinheiro ele é lucro, né? Vai se construir uma nova sociedade naquele momento lá, né? Infelizmente, uma sociedade né, com um pensamento imbricado no poder com relação ao dinheiro, né? Então, todos os valores vão ser impostos, né, através dessa concepção. Então, nós temos, dentro de todo esse momento, nós temos esse criticismo, que é o criticismo kantiano, né? O Emmanuel Kant, né? Emmanuel, primeiro nome de anjo, né? Emmanuel Kant. Então, ele vai, de uma certa forma, né? Ele também vai questionar, né, o que é o ser humano com relação ao seu raciocínio, a sua razão. O que é a razão, na verdade, né? A razão, ela é nato do ser humano, ou a razão, né, ela se faz através do empirismo. O que é o empirismo? Da experiência, né? Racionalmente nós somos experimentais, ou racionalmente nós somos naturais? Nós viemos de uma natureza racional em que o empirismo ele não é tão importante porque nós já sabemos aquilo, e aquilo só uma hora ou outra vai fazer parte do nosso mundo. Eis a questão do Kant. Por isso o criticismo kantiano, né? É você tentar entender isso, né? Será que nós nascemos? Então cada caso é um caso, na verdade. Se você pegar, por exemplo, lá, tem pessoas que nascem com o dom da sabedoria, tem pessoas que nem tanto, né? Tem pessoas que, mas isso, uma coisa é certa, todo ser humano, né? Pelo menos a boa parte dele, né? Ele nasce com o dom racional. Isso é coisa de Kant, de Immanuel Kant, né? Esse dom racional, né, ele pode ou não ser progredido, tá? Daí Kant já fica numa segunda, ele fala, pô, mas será? E aquele cara superdotado, né, cara, né? Aquela pessoa superdotada, né? Que tem um QI acima da média. Como é que isso acontece? De que forma que isso acontece? Em que ele é criado por uma cultura, ele escuta outra língua de outra cultura, ele grava aquilo e já sabe, e automaticamente ele consegue entender aquilo, o significado daquilo. Poucas palavras bastam para que se entendam as coisas, né? Enquanto que outros não, né, tem que frequentar, sei lá, tutores, né, professores particulares, professores em si mesmo, né, colégios, né, escolas, universidades, para chegar lá né, a ter um certo, vamos colocar, conhecimento equivalente a uma pessoa que nasça né, já com esse dom, né? Aí daí já entra uma outra questão, né? Entra, por exemplo, a questão da interioridade do ser humano com relação a ser humano, né? Porque o que é conhecimento? Conhecimento o que é conhecimento? O que lhe faz ser uma pessoa que conhece? É a universidade, é o colégio que você está estudando, é o professor que está sendo o seu, né? O que é? O que lhe faz ser uma pessoa inteligente, racional, culta? Tudo isso daí? Se vocês me responderem que sim, eu falo, mas e daí? E tipo, Sócrates, que não sabia nem ler e escrever, e é um pensador dos pensadores. Como é que fica? É? Então não é exatamente pelo o processo que você passa.
e sim pelaquilo que você é. Então aí já é a questão que o Kant, né, questiona. Pô, mas como assim, né? Então quer dizer que é isso mesmo. Isso depende de cada um tem um dom para isso, né? Alguns mais, outros menos, né? O dom ele tem que ser valorizado como uma relação, né, interior, tá? Que alguns chamam de espírito, né? Então, aí eis a questão, né? O Kant, a concepção kantiana separava isso, não via dessa forma. E nós, de uma certa forma, a gente tem que, se a gente olhar com mais atenção, nós vemos um pouco sobre isso daí, né? O que lhe faz ser uma pessoa especial, né? Talvez é aquilo que você desenvolve dentro de você, né? Aquilo que se desenvolve dentro de você pode ser considerada como uma força, né? Algo que talvez não seja a mesma coisa que o espírito da religião, mas uma força muito grande que faz com que você seja diferente do outro. E mesmo assim você não seja diferente do outro, porque você é um ser humano. Estão entendendo? Em alguns dons, em algumas particularidades você se difere. Isso pode ser considerado como espírito, né? Então entenda-se que o espírito não é só o espírito da religião ou o espírito de Allan Kardec, o kardecismo, né? Apesar de eu respeitar todos, muito, né? Muito, muito, muito. Então, como é que fica isso? Então, são questões que o Kant ele não se preocupa com isso. O Kant ele se preocupa com o outro, com a ideia da razão e a experiência. Por isso, né? Como eu falei, o cientificismo aqui, né? Agora, tem todas as outras questões por detrás. Como eu falei, acabei de falar para vocês. Então, o que faz com que nós passamos a ter uma crença, acreditar, né, no próprio ser humano. O que faz com que um ser humano, por exemplo, com síndrome de Down, seja ou fale 5 idiomas sem ao menos entender, sem ao menos passar por uma escola, apenas conhecer por a primeira vez e já se adaptar a isso. Como é que vocês me explicam isso? Né? Tem várias formas de explicar isso. Né? O espiritismo ele fala, ele tem uma forma de explicar. A religião católica tem outra forma, tem uma outra forma de explicar. A religião evangélica tem uma forma de cada um tem a sua forma de explicar. Né? A ciência tenta explicar, mas não é totalmente fora do ambiente dela, porque o ambiente científico é um ambiente mergulhado nas evidências. E como se evidenciar isso, como se provar isso, né? Fica difícil, né? Como se provar tudo isso, como se provar o que vai além, né? O que transpassa a metafísica, né? O que vai além da normalidade, né? Da naturalidade, ou seja, o sobrenatural. Então, essas questões aí, elas estão no mundo. Antigamente, para vocês terem uma ideia, antigamente não se falava sobre isso daí, né? Se dividia isso, se distanciava, né? Olha, isso aqui é uma coisa e isso aqui é outra, entende? São mundos diferentes. Não se quando você não chegava, os colégios, as escolas, elas tinham uma relação com os procedimentos, tá, empíricos muito forte. Ou seja, o que é o procedimento empírico? Aquilo que você consegue se aproximar de uma prova. A história, pra você ter ideia, filosofia e sociologia não tinham nos colégios. Acho que os pais de vocês sabem falar, conta um pouco sobre isso também. Né? Não existiam, porque eram ciências atribuídas às ciências da alma, da mente e da alma, e não do corpo. O mundo, até os anos 80, e o mundo ainda vivia assim as maravilhas do materialismo, né?
No Brasil, aos anos 80, foi uma abertura isso, para falar a verdade. Então, o que você tinha era português, língua portuguesa, matemática, física, química, biologia, tá? Baseado, a biologia, ela era baseada no processo da evolução do ser humano, né? Aquela biologia bem factualista, né? E você tinha português, bom, português eu já falei, né? Português, física, matemática, biologia, química, como falei, é uma biologia baseada na teoria das espécies lá. Geografia, que era uma geografia espacial, certo? E a história, certo? E a história, ela era da seguinte forma, ela era trabalhada com datas, nomes, fatos. Então, ela se aproximava de uma certa logística, de uma lógica. Tá? Quem descobriu o Brasil? Ah, Pedro Álvares Cabral, no dia 22 de abril de 1500. Qual foi o dia da proclamação da República? Ah, deixa eu ver lá, 15 de novembro de 1878. É isso, né? Pessoal, responda. Acho que sim, professor. As datas. Quem foi que proclamou a independência? Quem foi que proclamou a república? Quem foi que fez isso? Quem foi que fez aquilo? Que ano que foi? De que forma que foi? Ah, cara, coisa de rasgar a cabeça fora. Mano. Rasgamento do cara. A decoreba, você tinha que decorar, você decorava aquilo porque aquilo fazia parte da história. Então você aprendia a história dessa forma. Não existiam contestações. Né? Pô, será que Pedro Álvares Cabral foi quem descobriu o Brasil? Mas não existiu nada antes? Mas vem cá, e aquele tratado assinado entre portugueses e espanhóis em 1998, 1498, aquele tratado lá que dividia a América entre portugueses e espanhóis 2 anos antes da chegada dos portugueses. E vem cá, isso não existia um questionamento das coisas. Você tinha que entender aquilo como um processo de resultados. Tá? Esse processo, então, essa questão, esse pensamento, essa forma quase que empírica, né, do passado para o presente, era uma coisa que o Kant, por exemplo, né, abordava. Os pais desse racionalismo, isso se chama racionalidade, razão. A razão ela era confundida com o conceito, com a ideia do fato verdade, da veracidade. Então, quem tinha razão era quem estava com a verdade. Coisa que hoje em dia nós sabemos que não é bem isso. Não é verdade? Não é assim? Então, vamos um pouco, eu falei um pouco sobre a questão de quem é Kant, o que ele foi, qual o significado dele para com relação à sociologia, né? Filosofia, a história, enfim, né? Agora vamos nos aprofundar um pouco mais sobre a ética kantiana. Tá? Então, é lá na página 194 que você tem lá Kant e o Iluminismo e o que foi o Iluminismo. Bem, eu vou fazer uma leitura aqui e vou explicando. Eu, particularmente, vejo o Iluminismo como não tão iluminista assim, né? Eu acho que eu vejo o Iluminismo como um poder da razão, né? Um poder dado à razão, ao ser racional, certo? No momento onde esse poder ele foi exclusivista, né? Ele foi dado ao antropocentrismo, às concepções antropocêntricas do homem, certo? Só que direcionadas, né, ao próprio homem e não mais ou a qualquer outra coisa, né, cara? Simplesmente ao ser humano.
É dar-se totalmente o poder àquela pessoa que você sabe que a razão, né, por mais que lhe permita a conclusões, né, exatas, né, essa razão combinada com um mundo material vai ter resultados fatídicos, vai ter resultados assim não tão esperados como se pensou naquele momento. Então, são resultados negativos, vai haver resultados negativos disso tudo. Vocês vão ver depois no século XX, tá? Mas vamos começar lá, então. Kant e o Iluminismo. O que foi o Iluminismo? Bem, no contexto histórico, em que a burguesia possuía poder econômico e reivindicava para si o poder político, que se encontrava nas mãos da nobreza e do clero, em que os argumentos fundamentados de nossas crenças religiosas não eram aceitos para justificar o poder e a organização das sociedades ou o modo de vida dos seres humanos. Num período em que a ciência começou a ocupar um lugar significativo da construção do conhecimento, surgiu um movimento denominado como Iluminismo. Luzes, razão, esclarecimento são palavras relacionadas a ele, mas eu não sei se, como eu falei, se essas luzes não ofuscaram mais do que encaminharam, que muita luz ofusca. Eu acho que talvez seja um pouco disso. E o que ele está falando de uma relação, né, que vocês já, acho que já viram aqui comigo, aqui, que é a, a ascensão da burguesia, tá? Referente ao que nós tínhamos até então, que era o poder absoluto, o poder do absolutismo dos reis e dos monarcas. Então, a burguesia, na verdade, esse fato, ele é um fato que ajuda bastante a entendermos a relação do ser humano com o ser humano com o ser humano, né? Quem pensa mais em dinheiro do que o rico é o pobre, né? Quem pensa em ficar rico é o pobre. E o rico? O rico já está rico, ele tenta se manter a todo custo. Então, o que acontece? As desigualdades são grandes justamente por causa disso, por causa da relação do entendimento do poder. O que é o poder? E para que serve o poder? Ele serve para colocar o outro submisso a seus, às suas ações, né? Ao seu pensamento, à sua concepção, à sua ideia. O poder ele serve para isso, né? Até hoje não se chegou nenhum grupo, nenhuma cultura, nenhuma sociedade se chegou ao poder com o intuito de desmantelá-lo, né? Ou seja, nenhum grupo chegou ao poder hoje com o intuito, né, de se quebrar essa hegemonia do poder e se criar uma estrutura onde todos possam fazer parte. A Revolução Francesa é uma falácia, né? É uma troca de poder da nobreza para a burguesia. A burguesia que se fez, que chegou lá, né, pelas costas do povão, entendeu? E chegando lá, ela tomou o poder e acabou, né? Ela instituiu agora dali para frente o que seria, como as coisas seriam, de que forma que as coisas seriam. Então, isso é uma falácia quando se fala, por exemplo, do poder, né? E esse poder, né, a forma como esse poder ele é entendido, né, e se faz, né, como ação dentro de um Estado, como que ele age dentro do Estado. Então, o Kant, de uma certa forma, né, o Immanuel Kant, ele é todos os poderes têm seus porta-vozes, né? Tem seu porta-voz, né? Se nós temos lá na Idade Moderna, por exemplo, lá aquele carinha lá chamado lá o Nicolau Maquiavel, né? E outros pensadores, Hobbes e vai, né? Thomas More. Nós temos aqui o Immanuel Kant, né? Dando justificativa para esse poder também, né? Sobre esse poder da razão, do racionalismo, né? Sobre essa falsa ideia que se tem do século das luzes, né?
Como falei, luz demais ofusca. Então a gente vai ver nas próximas aulas como isso vai acontecer, de que forma que isso vai acontecer. Tá? Mas vamos lá, dá tempo de falar mais um pouco. É um assunto que eu gosto muito, né? Porque é um assunto. Assim, eu vejo assim, o papel do historiador, do professor de história, no Brasil não tem historiador, do professor de história, é desmistificar as coisas. É mostrar as coisas como elas foram, como elas realmente aconteceram, e não tomar partido de direita ou de esquerda, né, que é comum no nosso meio profissional. Nosso meio profissional é comum alguém mais esquerda do que a direita, alguém toma partido das coisas, não fala assim, ah, não, porque olha, esses caras aqui erraram, esses caras aqui não sei o que tem, né? Sempre criando aquela ideia, né, de tipo assim, de como eu falei para vocês, de uma vingança, né? Sempre criando aquela ideia de que, olha só o que eles fizeram, veja bem, entendeu? Tem que tomar cuidado com ele. Nunca parte da confiabilidade, né? Nunca parte de uma relação extrema de ser humano para com ser humano, né? É sempre é sempre olhando dessa forma, né, para a história. Ou coisa que eu não concordo. O papel do professor de história seria hoje desmistificar tudo isso, falar assim, olha, meu, o negócio que aconteceu foi isso aqui, ó. Tá? Se nós vivemos um mundo de guerras, principalmente as guerras, as mais importantes, né, que os resultados, né, com relação a perdas, né, de pessoas foram bem maiores do que todas as outras, né, foram o século XX. A Primeira Grande Guerra, 1914 a 1918, né? A Segunda Grande Guerra, 1939 a 1945, milhares e milhares, milhões de pessoas morreram. Diferente de todas as outras guerras que haviam acontecido na nossa história, né? As cruzadas, as guerras ali desse momento do absolutismo dos reis, a formação dos estados e coisa e tal, as guerras do século XX foram as piores, né? Não é à toa que nós ficamos preocupados com o com as duas grandes guerras, e ficamos preocupados com a terceira. Até hoje estamos preocupados com a terceira grande guerra. Será que ela já não começou? Será que de repente esse vírus aí, cara, não foi uma coisa de laboratório, mano? Será que nós não estamos entrando numa guerra química? Deus o livre, né, cara? Pior coisa que tem, né? E a partir do momento que você pode ver o inimigo, você se defende, você se esconde ou você vai para cima, né? Agora, um inimigo invisível, tá louco. Meu Deus, é o que mais ou menos é o que deu, é o que estamos vivendo hoje, né? Cara, nós vamos continuar na próxima aula, tá legal? E é isso aí. Amanhã nós temos aula aí, mas próxima aula continuamos com essa nossa filosofia, tá legal? E não faltem, que sexta-feira até sexta-feira eu vou passando para vocês aí o que nós vamos trabalhar, o que vai cair na prova, tá? Então, estejam presentes aí. Deu um probleminha para mim aqui na minha internet, os 2 dias, na sexta-feira e na segunda-feira, né? Então eu tive algum problema, tive uns problemas aí, eu não pude comparecer. Mandei o convite até do domingo, não, foi sábado que eu mandei o convite para vocês assistirem a aula na segunda, tudo, mas infelizmente não tive como, tava sem a possibilidade de me conectar aqui, tá legal? Então é isso aí, até amanhã nós continuamos aí. Tchau. Tá bem, até amanhã. Tchau. Bom dia, Carolina. Falou pra você. Falou, brother. Bom dia. Bom dia.